Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cucabé, e apresentador do programa Esporte Show que já está no ar há 4 anos, trazendo muitos esportes, já são mais de 94 esportes diferentes que a gente vem conversando ao longo desses 4 anos. E hoje, pela segunda vez, nós vamos abordar um esporte muito bacana, um esporte que começa através do entretenimento. Nós vamos saber muito mais hoje desse esporte. Eu estou falando do boliche, galera. Sim, do boliche. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Grande Ruiter, grande nadador paralímpico do Brasil aí, um salve, salve. Muito bom, galera. Bom, hoje para a gente poder conversar e falar aqui sobre o boliche no Brasil, nós vamos ter a presença da Confederação Brasileira de Boliche, o Gui Igliori vai estar conosco aqui, já dividindo a telinha aí conosco. Seja muito bem-vindo, Gui. Tudo bom? Como é que tá? Tá Tudo ouvindo bem jóia, aí? Gui. Tudo jóia. Beleza. É Gui Aqui. mesmo, tá? Oi? É Gui mesmo o nome. É Gui mesmo. Gui. Desculpa. Então, Não, tá hoje tranquilo. com vocês, Gui Igliori, Isso galera. mesmo. Muito bom, muito bom. Eu vou confessar, vou fazer o meia-culpa. Eu dei aula durante muitos anos para um GUI. Aí, quando eu vi, eu falei, eu acho que é, né? Não pode ser, não, não é. A gente, é isso, Spot Show, 4 anos. Por isso que a gente não está na ESPN, na Globo. Nós estamos aqui, gente. Nós estamos aqui no Spot Show. Seja muito bem-vindo, Gui. Obrigado, prazer estar aqui com vocês aqui. Bacana, muito obrigado, gente. A gente fica muito feliz, né, da gente ter o tempo aí, poder falar de uma modalidade tão gostosa que eu cresci jogando, né, me divertindo, e até hoje, né, antes da pandemia, eu lembro que a última festa nossa de confraternização da empresa que eu estava foi jogando boliche e foi uma diversão, foi uma interação com as pessoas que na semana seguinte, pessoas que não se conversavam, estavam conversando, tinham quebrado até barreiras e assim a socialização bem maior. Então, é um prazer a gente poder falar dessa modalidade, Gui. Gui, Gui, como surgiu a sua paixão pelo boliche, Gui? Ué, basicamente, assim como você falou, indo no boliche, né, as primeiras vezes, quando eu ainda era garoto, aí eu fui convidado pelo pessoal da federação local para entrar, para ingressar na federação. Eu não me achava um bom jogador, quer dizer, eles olharam, acharam que eu levava jeito e tal, me convidaram. Aí na época tinha um torneio de estreantes que eles faziam todo ano. Aí falou assim: vamos jogar o torneio de estreantes. Aí eu joguei o torneio de estreantes, fiquei em terceiro lugar nesse torneio. Aí ganhou um troféuzinho e aí começou. Aí eu vi o lado esportivo da coisa, que você vai lá, você tem as regras, você não joga sempre numa mesma pista, você alterna as jogadas nas pistas. Aí eu comecei a entender o porquê disso. E aí você vai pegando as informações das regras, as informações do. Porque em princípio a gente olha e acha que não tem regra, né? Fala assim: o boliche é você pegar a bola e jogar a bola, né? Mas aí você pega as informações das regras, de como é, as dificuldades, os macetes, as pessoas começam a te dar dicas, e aí você vai evoluindo. Né? Foi assim que eu comecei jogando, entrei para a federação, eu sou de Brasília, eu entrei na época para a Federação de Boliche de Brasília, e participei logo em seguida de um torneio nacional. Aí você já tem uma outra visão, até porque o boliche que a gente jogava aqui ainda era aquele boliche que o rapaz colocava lá os pinos com as mãos, não era uma máquina automática e tal. Então, a gente, quando você vai aí num torneio nacional, aí você já tem as máquinas automáticas, as pistas padrão internacional, aquela coisa toda. Aí você começa a gostar mais, né? Ou não, às vezes a pessoa até poderia não gostar, mas enfim, no Uhum. caso eu gostei, eu, vamos dizer assim, levava jeito para coisa, achei que eu levava jeito para coisa, né? E cheguei a disputar vários torneios nacionais, torneios internacionais, inclusive. Então, foi assim, a paixão começou basicamente desse jeito, com lazer, né? Indo no boliche com os amigos
e a partir daí, entendeu? Eu acho que é o caminho natural, a não ser que o seu pai jogue, a sua mãe jogue, você entre porque a sua família já joga. Caso contrário, foi assim, eu fui a um boliche e havia uma federação lá no boliche que frequentava o boliche e me chamou, entendeu? Não, fantástico, fantástico. E isso é muito legal, porque a gente vem conhecendo outras modalidades e a gente fala que é muito importante quebrar as barreiras, né, para que essa modalidade possa ser praticada. E uma dessas barreiras é o lazer. Eu acho que o boliche tem isso, né, muito, desse lazer, né, da gente sair com os amigos, da gente ir com a namorada, com o namorado, enfim. A gente começa pelo lazer, praticando, e depois acaba uma parte, né, como todos outros esportes, acabam se dedicando aí, né, a ser um atleta, né, a competir, a participar de eventos, né? Exato, Então, eu acho que isso, o boliche, ele dá uma aula muito bacana, né? Eu acho que para todos os outros esportes, né? Ô, Gui, me fala uma coisa, desde quando você está presidindo a Confederação Brasileira de Boliche e o que te motivou a aceitar esse desafio, né? Porque do lazer te chamaram lá para competir, veio um troféu, o bichinho da competição você gostou, e aí como é que foi isso de se tornar presidente de uma confederação brasileira, Gui? Na verdade, o boliche, como até você já demonstrou, assim, é um esporte muito familiar, as pessoas são amigos, a gente não tem rivalidades como tem em outros esportes, aquela que você não quer ver a pessoa na frente, aquela coisa assim, não. Existe rivalidade entre estados, existe rivalidade entre atletas, mas no fundo somos todos amigos. E em 2013, eu tinha jogado um campeonato mundial em 2012. Aí tava os rumores, a confederação precisa mudar de rumo, a confederação precisa se aprimorar, a confederação precisa buscar outros caminhos, etc e tal, a gente está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e a gente não vai a lugar nenhum, etc. Porque a confederação, só para resumir aqui rapidamente, o boliche ele já era um esporte reconhecido desde muitos anos, e a gente era ligado à Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, antigamente. Aí, essa Confederação Brasileira de Desportos Terrestres existiam vários esportes, tiro com arco, boliche, peteca, punhobol, enfim, tinha todos os esportes que não tinham confederação caíam nessa confederação, vamos dizer assim. A partir dali, nos anos 90 e tal, começaram a surgir as confederações específicas e tal. A gente era uma diretoria dentro de uma confederação que era a CBDT. E a confederação foi fundada, então, o embrião da fundação nasceu lá em 91 e tal, mas ela foi fundada efetivamente em 93. Mas já existia o boliche, já reconhecido pelo Ministério do Esporte, pelo Conselho Nacional do Esporte. Aí, então, em 2012, já estavam cogitando essa hipótese de vamos trocar os rumos e tal. Em 2013, então, me chamaram para presidir a confederação. Falou assim, olha, a gente gostaria de fazer trocar a diretoria, ver novos rumos. Eu falei, mas eu não entendo nada disso, eu entendo de jogar ali, eu não sei da parte burocrática da coisa, da legislação. Então eu perdi um tempo para aprender tudo isso, né? Quer dizer, assumi o desafio, mas perdi um tempo para entender como é que funcionavam todas essas coisas, entendeu? Perfeito, perfeito. Não, é muito legal a gente ouvir essa história e com certeza depois a gente vai salvar essa live, né? Correndo tudo certo, essa live vai estar no nosso GTV, vai estar lá no canal do YouTube, porque hoje a gente está tendo essa possibilidade, como nós tivemos a Cris, que hoje é presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano aqui no Brasil, hoje tendo a sua presença aqui, quer dizer, a gente, com contato com os presidentes, a gente vai aprendendo, né? Porque cada esporte está num processo de maturação, né? E cada esporte tem o seu desafio. E com certeza vocês estão inspirando outros esportes que ainda estão se organizando, né? Novos esportes que estão surgindo aí com essa nova geração aí, né? De nativos digitais, novos esportes estão chegando. Então, quer dizer, isso é muito bom para que a gente possa ouvir, né? E possa entender, porque a grande mídia só fica muito focada nos esportes olímpicos, e alguns até nem aparecem, né? Enfim. Nem aparece.
Então, para a gente dar esse espaço para você falar, é uma aula que realmente inspira essas novas modalidades que vão chegar, mas em breve, daqui 4, 5 anos, nós vamos ver muitas outras modalidades chegando, né? Ou, né, como foi o caso do breakdance, que está entrando agora na Olimpíada, e aonde vai parar, né? Quem vai organizar o breakdance no Brasil, né? Então, Uhum. o caminho agora parece que Sim. já está mais claro, mas isso é muito bacana para a gente poder ouvir, eu acho que um dos legados que não teve é essa organização esportiva, né? A nossa Olimpíada, Uhum. ela, infelizmente, né, na questão da gestão esportiva, ao meu ver, ficou devendo muito nessa questão de legado, né? A gente podia aprender muito com Uhum. isso. Bom, Inclusive nessa linha aí, como eu te falei, eu peguei a confederação e eu fui atrás de informações, né? Fui atrás de legislação e tal. Depois eu fiz um curso na FGV, um curso muito bom, inclusive, que até a inscrição está aberta agora para a próxima temporada, que é um curso de aperfeiçoamento e gestão esportiva, que é do CIES, em parceria com a FIFA, né? E com a FGV. Então, eu fiz esse curso também para justamente entender o lado da gestão, né? Porque as entidades pequenas, é, é, principalmente as que não são olímpicas, elas são baseadas no trabalho voluntário. Ninguém recebe um salário para ser presidente da Confederação Brasileira de Boliche. Pelo menos por enquanto não, né? Tomara que um dia receba, mas por enquanto não recebe. Então as pessoas, os dirigentes, os diretores, o tesoureiro, o diretor administrativo e tal, são pessoas voluntárias. E o voluntário é bom porque ele está disposto a doar seu tempo, mas ele fica limitado ao tempo que ele pode doar, né? Então, nem sempre ele pode doar o tempo que a gente precisa. Você fica sempre nesse ciclo amarrado, né? Você não tem como profissionalizar a entidade porque você não tem como remunerar esses profissionais. E é muito difícil você encontrar muitas pessoas dispostas a doar as suas noites, os seus sábados, os seus domingos para a entidade, pegar um torneio, por exemplo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ficar lá o dia inteiro no torneio e tal. Então, as pessoas trabalham, estudam, não tem um jogador específico no Brasil dedicado somente à modalidade, né? Assim como também não tem um dirigente, né? Todos têm as suas atividades profissionais paralelas, né? perfeito, né? Bacana. Gui, você já começou a fazer um raio-x da modalidade. Eu vou te pedir para você agora tentar fazer um raio-x aí para o pessoal, para a família do Cuca Beta. Quem não segue o Cuca Beta, arroba Cuca Beta. Quem ainda não segue aí a Confederação Brasileira de Boliche, Boliche Brasil, tá, galera? Segue lá, muito legal o Instagram deles. Gui, me fala uma coisa. O raio-x é o número aproximado de praticantes, quais são os principais eventos e como hoje o Brasil está nesse cenário mundial aí do boliche. Aqui na Confederação Brasileira de Boliche, nós temos hoje filiados à Confederação aproximadamente 1.600 atletas. Não todos em atividade permanente, né? Mas, assim, jogando todos os eventos durante um ano, ou a maioria dos ranqueados anuais, nós temos acima de 500. Então, ou seja, você tem vários estados, você tem hoje 14 federações, delas 11 estão ativas, outras estão assim, existe a federação, mas a federação ficou inativa, o presidente deixou, venceu o mandato dele e ninguém assumiu. Então você tem estados assim, você tem estados que existem, nós temos atletas de mais estados do que federações, ou seja, eu tenho atletas de 18 estados, mas eu não tenho 18 federações. Eu tenho atletas do Ceará e não tenho a Federação Cearense. Eu tenho atletas do Rio Grande do Sul, e a Federação do Rio Grande do Sul, por exemplo, está inativa, está sem presidente. Tenho atletas de Goiás e a federação está inativa. Então, eu tenho atletas de Alagoas e não tenho federação de Alagoas. Então, assim, você tem... acaba que esses atletas buscam outras federações para se filiar, para participar dos campeonatos nacionais. Então, nós temos isso. Se você falar do número de praticantes da modalidade no Brasil, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Porque é só você fazer a conta de que nós temos hoje 260 boliches no Brasil, ou seja, espaços, né, que você pode praticar em shoppings, em vários locais. E se você multiplicar a quantidade de pista pela quantidade de pessoas que frequentam o boliche e tal, você tem mais de, sei lá, 2 milhões de praticantes no Brasil. A gente já fez essa conta. Não existe uma pesquisa específica sobre o Brasil, existe uma pesquisa mundial. Nós estamos falando de mais de 200 milhões de jogadores no mundo,
Só nos Estados Unidos existem mais de 43 milhões de praticantes eventuais, que eles chamam, aqueles que vão uma vez por mês ao boliche com os amigos, entendeu? Então você tem pessoas assim. Agora, os os filiados mesmo, nós temos 1.600 desses que fazem o circuito anual em torno de 500, 600 jogadores. Entendeu? Fantástico. Eu acho que muitos que estão nos acompanhando não imaginavam esse número, né? Então, assim, mais de 200 pistas, galera, mais de 200 pistas. Não, pistas não. Na verdade, mais de 2.000 pistas. Nós estamos falando de mais de 200 boliches, ou seja, o boliche tem várias pistas, né? Então, se uma média de 10 pistas por boliche, tem boliche com 20, tem boliche com 6, com 4, mas pistas nós temos mais de 2.000 no Brasil. Não, foi ótimo você ter falado isso, ótimo. Então, gente, são mais de 200 lugares no Brasil e mais de 2.000 pistas no Brasil. Então, quer dizer, é um número fantástico, é um número fantástico. Assim, se você colocar esse metro quadrado, então... Nossa, gigante. É gigante, é gigante. Então, assim, a gente começa a enxergar que realmente falta espaço para a gente divulgar outras modalidades, né? Porque eu lembro, quando veio a ESPN para o Brasil, nos anos 90, que ainda veio com o Canal Mais, né? Era o Canal Mais que passava, até um pouquinho antes do Sport TV chegar, passava-se campeonatos americanos de boliche, e era muito legal. Era muito Sim. legal. Esse rapaz que é tarado, que é fã de esporte, gosta até de para o ímpar, né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, eu acho que o boliche ele é um esporte para TV que é fantástico, né? Também. Rápido, Você perguntou da representatividade do Brasil internacionalmente, né? A gente tem bons resultados mundialmente falando no nível pan-americano. Nós temos hoje 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Uma de prata em 2007 na dupla, uma de bronze em Guadalajara, no individual, uma de ouro em Toronto, no individual, e uma de prata em Lima agora nos últimos Jogos Pan-Americanos. E isso quando você se compara, que você está falando nas Américas, você está disputando contra os Estados Unidos sempre, isso é muito importante, porque os Estados Unidos têm uma enxurrada de medalhas, né? Como eu te falei, tem lá hoje, se nós temos 1.600 praticantes no Brasil, lá eles têm filiados a ligas de boliche, 1,5 milhão de praticantes. Então, assim, nós estamos falando de uma eliminatória lá ser uma coisa de praticamente um campeonato mundial, né? Então, nós temos bons resultados, nós já tivemos 5º colocado no Mundial, nós já tivemos a Stephanie como recordista pan-americana, inclusive o recorde pan-americano é dela, inclusive até maior do que o recorde masculino. Então, assim, a gente tem boa apresentação fora. No nível sul-americano, inúmeras medalhas, nos pan-americanos também. No Mundial, nós já tivemos a primeira medalha juvenil que foi dada quando foi criado o Campeonato Mundial Juvenil, foi para o Brasil. Foi um atleta brasileiro que ganhou o ouro no Mundial Juvenil há muitos anos já. Mas, enfim, a gente está presente no cenário sul-americano, pan-americano e mundial. E o boliche está organizado na Confederação Brasileira, Confederação Sul-Americana, Confederação Pan-Americana e a Confederação Mundial, ou a Federação Mundial, né? Eu sou vice-presidente também da Confederação Sul-Americana, sou vice-presidente da Confederação Pan-Americana e sou membro do Conselho da Mundial. Então a gente está sempre acompanhando, e por exemplo, na Mundial são 12 pessoas somente, né, no Conselho. Então a gente está acompanhando e a gente está promovendo uma série de mudanças que algumas a gente já fazia no Brasil, mas hoje está acontecendo no nível internacional, justamente para tornar o esporte mais atrativo para a TV, para tornar a disputa mais atrativa, para tornar aquele torneio, porque hoje o jovem ele quer ver uma coisa rápida, né? Ele não quer ficar 6 horas na frente da televisão assistindo um negócio, né? Então, qualquer esporte que seja. Então, ele quer uma disputa ali rápida, então, tipo ganhar ou perder, né? A gente não tinha esses torneios. Os nossos torneios não são estruturados, por exemplo, como o tênis, que é um contra o outro, quem ganhar segue, quem perder vai embora. Até porque, imagina, você vai pagar do seu bolso uma passagem para ir para o Mundial em Hong Kong. Chegar lá, jogar uma partida, perder e voltar para casa, né? É muito cruel ainda.
Mas, assim, talvez fosse esse o caminho, né? O dia que a gente tiver mais evoluído, que seja esse, ou seja, o nível profissional é tão grande que você vai lá disputar uma partida, se perder, perdeu, volta para casa, né? Mas, então, a gente está querendo mudar, tá promovendo uma série de mudanças no nível Brasil e no nível mundial, para justamente tornar o esporte mais atrativo para a televisão, para a gente ter coisas mais, disputas mais rápidas e mais atrativas, entendeu? Fantástico. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí, Mato Grosso do Sul, fantástico, gente. Esporte muito empolgante aí, boliche é esporte, pratique, grande Felipe aqui. Isso aí, galera. Galera que quiser participar, quiser mandar pergunta aqui pro Gui, fique à vontade, a gente vai aqui, né, triangulando aqui. São Paulo, cada pista cresce em média. Ah, tá. Ocupa em média 45 metros quadrados, né, por 2.000, 90 mil metros quadrados só de pistas. Legal, Bia Teodoro, bacana aí. Não, são números muito bacanas, muito bacanas. Eu acho que quem quer investir em esporte, eu acho que, né, o entretenimento, o esporte ligado ao entretenimento, são duas indústrias que conversam e que o jovem, que a família hoje deseja isso. A Uhum. pandemia acho que só veio aflorar essa questão nossa, né, da gente buscar mais entretenimento, buscar novas formas de sociabilizar. O boliche é a cara disso, galera. É a cara, é um dos esportes que tem muito essa cara aí. Muito bom. Uhum. Galera, toda semana programa Spot Show. Quinta-feira nós vamos estar recebendo uma turminha, sim, uma turminha, jovens aí que estão desenvolvendo um projeto aí para concorrer aí, um projeto aí que vai ajudar nadadores aí a quebrar alguma barreira aí. São óculos adaptados para pessoas que necessitam aí, né, que tem algum problema de visão e desejam nadar. Nós vamos conhecer uma turma aí de 16, 17 anos aí do centro-oeste aí do Brasil. Vai estar aí, vai mostrar o nosso projeto deles aqui na quinta-feira, a partir das 20 horas, tá bom? Então, conto com todos vocês aí para acompanhar essa turma aí que vai ser muito legal, o pessoal da Alpha Tauri aí, que está com o projeto deles aí. Jogo desde 18 anos e não pretendo parar, amo muito. Isso aí, Stephanie. Show de bola, show de bola. Gui, me conta uma coisa. Até pegando aqui, ó, o gancho aqui da Stephanie, né? A gente começa a ver o crescimento aí do esporte da presença feminina, né? Nos outros esportes, né? Cada vez mais a gente vê aí no vôlei, no futebol, enfim, outros esportes, a corrida também aparecendo bastante. Como é que está a participação feminina no boliche? Também ela vem crescendo nos últimos anos, Gui? Se você excluir desses anos a pandemia, sim, em alguns países do mundo, sim. No Brasil, mais ou menos. No Brasil anda meio estagnado, apesar da gente incentivar, tentar trazer, mas assim, a proporção entre masculino e feminino ainda não é exatamente igual, né? Quer dizer, você tem muito mais homens do que mulheres praticando. A gente, sim, a gente quer que mais mulheres pratiquem. No mundo inteiro a gente faz esse programa, por exemplo, a Arábia Saudita permitiu no último Mundial pela primeira vez uma equipe feminina participar de um campeonato, quer dizer, já foi até uma evolução cultural para eles, né, porque só os homens participavam. Então você tem um trabalho sendo feito. E o boliche ele não tem distinção, ou seja, até poderia se dizer que você pode pôr mulheres e homens jogando em igualdade, em pé de igualdade, porque não é uma questão de técnica, não é uma questão de ser mais forte ou mais fraco, não tem nada disso. Então você tem campeonatos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde homens e mulheres jogam uma final profissional. No Brasil, a gente faz, às vezes, competições onde você pode ter duplas mistas ou até, quando você tem pouca participação feminina, colocar as mulheres disputando junto com os homens. Não tem problema com relação a isso. Mas sim, é um desafio ainda trazer mais mulheres. Quando você tem um esporte que você tem que custear tudo também, isso dificulta. Dificulta para o juvenil. A gente tem uma dificuldade com o juvenil, precisa do dinheiro do pai, precisa do incentivo do pai. A maior parte dos juvenis que nós temos hoje são filhos de atletas. É muito raro você ter um juvenil, o garoto que chegou no boliche, você foi lá, pegou e trouxe ele para a confederação ou para a federação, porque tem um dinheiro, tem que alugar a pista, né? A gente não tem pistas públicas no Brasil, né? Você não tem o futebol, você pega a bola, você vai para a rua e você joga, né?
Mas você não tem como chegar e pegar uma bola de boliche e ir para a rua e jogar. Você tem que ter um local. E esse local é alugado por alguém. Alguém é proprietário daquele local e aluga o espaço, né? E você tem que pagar por esse aluguel. E isso limita, né? Por exemplo, quando você tem família, às vezes você prioriza. Só o pai e a mãe jogam esse campeonato, o filho não joga. Para uma família inteira participar é mais difícil, é mais caro, né? Então você tem essas dificuldades que acaba sendo financeira também, né? Vindo não só, não é porque há discriminação, nada disso, é porque realmente há uma limitação financeira muitas vezes, entendeu? Não, você tocou num ponto aí muito interessante, né? Que a gente, pelo menos, a gente sempre fica de antena ligado. Não existe pista social, né? Não existe uma pista Não, pública, né? não. Lá no exterior, como é que é? Também tem essa questão ou existe pistas públicas lá para Você tem, esporte? você tem em alguns países pistas, por exemplo, no Peru, foram feitos os Jogos Pan-Americanos lá em Lima, o governo construiu todas as instalações, inclusive um boliche. E eles pegaram esse boliche e doaram esse boliche para a Federação Peruana. Então, a Federação Peruana, hoje, é quem gerencia esse boliche. Esse boliche foi doado para eles. Então, eles podem chamar, por exemplo, escolas para fazer aulas, porque o custo é deles, ou seja, eles não estão alugando a pista por hora, né? Eles Sim. estão visando lucro com aluguel de pistas. Eles podem chamar escolas, podem chamar universidades, pode fazer torneios, pode durante o dia da aula, tal. Mesma coisa acontece na Colômbia. Foi feito um campeonato na Colômbia, o governo construiu uma pista e doou para a federação. Existem duas públicas lá, públicas assim, das federações. E aí eles Perfeito. passam o dia, você paga uma taxa mínima de uso só para manutenção das instalações, que não é um aluguel propriamente dito, né? É só para custear a água, a limpeza, a pessoa que limpa e tal. E eles fazem durante o dia, até 7 horas da noite, só esporte, esporte. E à noite eles alugam, aí sim, eles rentabilizam um pouco, alugam para alguns eventos corporativos e tal, porque aí eles monetizam, fazem algum dinheiro para pagar o Perfeito. restante das instalações. E assim, é uma instalação que se autossustenta. Ela não tem um custo, ninguém tem que tirar o dinheiro do bolso, o governo, para ficar bancando aquela instalação. Né? Não há esse custo, nem no Peru, nem na Colômbia, na Venezuela também tinha um boliche assim, esse boliche está meio desativado. Nos Estados Unidos tem alguns da própria confederação lá, mas eles têm parcerias com empresas que montaram, e eles fizeram parcerias assim, tipo, eles já fecharam tantos torneios ao longo de tantos anos, então eles podem usar aquelas instalações. Por exemplo, tem um boliche lá em Las Vegas, que ele é só para torneios, ele não é aberto ao público, ele é só para Olha só. torneios, e até 2019, no ano que não tinha pandemia, né? Até 2019 demorava 1 ano e meio para você agendar uma vaga para você realizar o seu torneio lá. Um ano e Porque meio. Um de ano e vaga, porque meio. é o ano e meio lotado de torneio, 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 torneio. Então, assim, eles têm um torneio lá que envolve os Estados Unidos inteiro, que dura praticamente 6 meses. Então, assim, você vai lá, você joga a sua etapa, vai para casa, alguém vai lá, você agora vai lá e joga a sua etapa, e aquelas etapas vão se acumulando, e depois tem as semifinais, e aí volta, se você se classificou, se você não se classificou, enfim. Dura 4 meses, 5 meses o evento. E é um boliche só feito para evento, mas isso foi feito uma parceria com o Cassino de Las Vegas, que construiu, eles vão dizer, compraram os eventos ao longo de 4 anos para viabilizar, mas é um boliche, por exemplo, que não é aberto ao público, é só para fazer evento. Entendeu? Não, ele não tem público. Chega lá, eu quero alugar minha pista por 1 hora. Não nem existe tabela de preço para isso lá. Ou seja, é só para fazer evento. Então, mas isso no Brasil não tem. No Brasil são todos proprietários, empresários que abriram seus boliches e querem lucrar com isso, obviamente. E nada de errado faz parte. Aliás, Não. ainda bem que eles existem, porque assim a gente pode praticar, mas Sim. você tem essa dificuldade, né? Você tem que alugar. Não, muito bom. É fantástico isso. Acho que para quem gosta de gestão, quem gosta de curiosidades, quem quer ter algum insight aí, não só no boliche, mas né, em outras modalidades aí, que também está aí no mesmo patamar do boliche, nesse mesmo momento de desenvolvimento, é muito bacana isso que o Gui comentou com a gente aqui. E mostrar né, que talvez lá nos Estados Unidos já está talvez até no lifestyle das pessoas, né, Gui? Porque
A gente, desde lá dos anos 60, lá com o Hanna-Barbera, a gente vendo o Flintstone jogar boliche, né? Que eu acho que foi a primeira referência minha enquanto criança, né? Ver o desenho dos Flintstones e ver ele jogar boliche, né? Sim, sim. E depois a gente encheu o saco do pai e da mãe para comprar o jogo de boliche para a gente jogar no corredor da casa, né? Com certeza. Pelo menos para mim foi assim que eu descobri o boliche enquanto criança, né? Foi vendo o desenho lá do Flintstone jogando, né? Mas se hoje mesmo a gente vê várias séries, a gente vê vários filmes que tá o boliche lá inserido, né? Sem dúvida, é. Isso aí é interessante, assim, se você for pesquisar e ver o número de jogadores, o número de praticantes de boliche nos Estados Unidos cresce, mas o número de afiliados que jogam em ligas diminui. Aí você pode parecer até um contrassenso. Por quê? Porque lá o sistema de liga deles te obriga a jogar toda semana. Então, o jovem ele não quer assumir um compromisso durante 40 semanas no ano. Ou seja, toda segunda-feira ele ir lá no boliche jogar a partida dele de liga para contabilizar. Eles não querem assumir esse compromisso. Mas eles vão ao boliche, ou seja, o número de praticantes aumentou. Né? O número de praticantes vem aumentando da ordem de 10% ao ano, segundo a estatística da Confederação Americana, mas o número de praticantes vem caindo na média de 5% ao ano. Então, ou seja, já tiveram 2 milhões de praticantes, hoje já estão em 1.600.000. Mas se você tem 1.600.000 pessoas que jogam ligas, uma liga, ou seja, uma vez por semana, regularmente, contabilizando os seus resultados para um ranking nacional, etc. e tal, isso é muita gente. Não há comparativo. Você tem outros países, Coreia. A Coreia era praticamente nulo o boliche lá, mas eles, em 1998, a Coreia do Sul colocou o boliche como demonstração dos Jogos Olímpicos, quando foram os Jogos em Seul. E eles fizeram um grande investimento para os Jogos Olímpicos, e a partir dali, hoje, o boliche é dado nas escolas. Você leva ônibus, tem boliche, a criança pode optar por fazer a modalidade boliche. Você tem nas universidades. Nos Estados Unidos, os nossos principais atletas brasileiros que ganharam medalhas, etc., eles estudaram nos Estados Unidos com bolsa de estudo para praticar boliche. Ou seja, assim como tem para o basquete, assim como tem para o futebol americano, para o tênis, tem para o boliche. Ou seja, você vai lá, tem uma vaga numa universidade dos Estados Unidos, vai para um centro de treinamento. Lá, por exemplo, onde eles estudaram, tinha um centro de treinamento a 500 metros da faculdade, um dos melhores centros de treinamento de boliche do mundo. Aí são treinados, aí com todo o aparato de centro de treinamento, com medições, com sensores e etc. Né? Então, você tem isso. No Brasil, nós estamos ainda muito longe disso aí. Sim, é um outro momento. Bom, galera, eu estou gostando que vocês estão colocando perguntas. Vamos começar a responder as perguntas de vocês. Depois a gente segue com o nosso roteiro aqui. O papo está muito bom hoje aqui, né? Gui Iglioli, presidente da Confederação Brasileira de Boliche. Vamos responder aqui ao Diego. Até a gente depois no final vai também falar um pouquinho sobre isso. Qual a relação da Confederação com o COB e como é que está o projeto olímpico? Aqui é o seguinte, no Brasil, há no meu entendimento, há um erro de interpretação, mas essa é uma matéria jurídica mais profunda, mas basicamente é o seguinte, você tem os esportes, que são as confederações que são chamadas filiadas e as confederações que são chamadas vinculadas. As filiadas são aquelas que participam do programa dos Jogos Olímpicos. Só que como o programa dos Jogos Olímpicos tem mudado, a forma como ele é feito de edição para edição tem mudado, então você pode ter entradas e saídas das filiadas, o que é meio um contrassenso, porque se você é filiado, de repente você deixa de ser filiado, aí passa uma Olimpíada e você volta a ser filiado. Por exemplo, o Karatê e o beisebol são olímpicos nos Jogos de Tóquio, mas não são olímpicos nos Jogos de Paris. Então, assim que acabar os Jogos de Tóquio, eles deixam de ser filiados e passam a ser vinculados. Né? Porque eles são vinculados, eles são reconhecidos internacionalmente, existe uma confederação mundial que reconhece, participam, por exemplo, dos Jogos Pan-Americanos. Então, hoje nós somos para o COB até uma denominação praticamente nova, que foi até uma coisa que a gente levou para o COB, somos as confederações pan-americanas, ou seja, as confederações que participam dos esportes pan-americanos. Somos o boliche, esqui, skate e wakeboard, esqui aquático e wakeboard, patinação artística, patinação de velocidade,
fisiculturismo e squash. Né? E logo depois de Tóquio, o karatê e beisebol, que vão continuar sendo pan-americanos. Então, nós, diferentemente das confederações olímpicas, nós não recebemos recurso do COB. O recurso do COB, o COB, de onde vem o recurso do COB? Vem de duas fontes, de patrocínios, alguém vai lá e patrocina o COB, ou do recurso da loteria, que é a famosa lei Agnello-Piva, que chega e manda o dinheiro para o COB. A lei não fala, a lei fala, inclusive, que esse dinheiro tem que ser passado para as filiadas e vinculadas. Só que, por tradição no COB, nunca foi repassado às vinculadas, só às filiadas. Então, você é um esporte olímpico, qualquer esporte olímpico que seja, aí ele recebe um orçamento no início do ano, aquele orçamento é depositado numa conta exclusiva para a gestão daquele dinheiro, mas quem faz a gestão desse dinheiro é a confederação. Ele apresenta vários projetos, programas e tal, e ele faz a gestão desse dinheiro, compra passagens aéreas, etc. Outra parte do recurso da Lei Agnello-Piva fica no COB, para o COB fazer as missões, de levar o pessoal para os Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos. Nós entramos nesse pedaço que fica no COB. Porque como a gente não recebe dinheiro direto, nós pegamos esse pedaço que fica no COB. Então, quando o COB nos envia para os Jogos Pan-Americanos, lógico, ele tem custo, pagar a nossa passagem, o nosso uniforme, etc. Mas a gente fica meio que à mercê de pedir recurso para o COB. A gente não tem um orçamento, um planejamento plurianual. Se eu me tornar olímpico, e a gente está trabalhando para se tornar olímpico, nós não seremos olímpicos em 2024, mas já estamos no exato momento de preencher, de fazer o que a gente chama de bid, ou a concorrência, para entrar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. E é em Los Angeles, Estados Unidos, que é um local que o boliche é top, né? Então, ou seja, tem todas as razões para entrar em Los Angeles, porque é uma escolha do país. O país pode escolher o esporte que ele quer colocar, alguns esportes. Então, há um trabalho muito forte e uma chance muito grande de sermos olímpicos em 2028. Aí, de repente, eu viro olímpico, mas eu não tenho dinheiro para fomentar o atleta, que hoje tem 15 anos ou 14, para que ele esteja no nível top em 2028, né? Para ele ser o atleta do nível olímpico, para competir e ganhar uma medalha olímpica, porque eu não tive tempo de investir nele, né? Eu não consegui investir nele, eu fico dependendo dele investir nele mesmo, do pai dele colocar o dinheiro nele e investir, né? Essa é a dificuldade. E é isso que você está falando, né? A gente não constrói nenhum atleta de um ano para o outro, de um ciclo só. Né? A gente precisa de pelo menos 2 ciclos para construir, 2 ciclos e meio. Então, quer dizer, é muito dificultoso isso, né? Sim, com certeza. O próprio Marcelo Soares, que joga boliche, que é o multimedalhista pan-americano que nós temos, eu acho que ele está acompanhando aí, ele começou a jogar no Brasil, foi estudar nos Estados Unidos, passou 5 anos na universidade, se aprimorando, e ele foi evoluindo, mesmo depois dele terminar a faculdade, voltou para o Brasil, continuou evoluindo, ou seja, se você pegar a carreira, ele tem 3 medalhas pan-americanas, nós estamos falando aí de 3 ciclos, né? Quer dizer, a primeira vez ele ganhou bronze em Guadalajara, depois ouro em Toronto, depois prata no Peru, nós estamos falando de 12 anos de formação de um atleta para chegar num nível dele, 10 anos, para chegar num nível internacional bom, né? Pegar um atleta de 8, 10 anos e fazer esse atleta com 22, 23 anos estar no alto rendimento dele. Então você não faz isso da noite para o dia, né? Mas você falando do relacionamento com o COB, o relacionamento do COB é bom, não é assim, excelente, porque a gente não tem direito a... É aquela história, eu sou tutelado pelo Estatuto do COB, ou seja, eu tenho todas as obrigações do Estatuto do COB, mas não tenho os direitos das federações, das confederações filiadas. Eu não tenho direito, por exemplo, a voto. Eu não voto para presidente do COB. A Confederação Brasileira de Boliche não vota para presidente do COB, mas eu sou tutelado pelo COB. Então há aí até uma coisa meio incompatível, né? Fala, peraí, mas como é que você é tutelado? Você tem que seguir as regras de uma pessoa que você sequer pode eleger, né? Então, você tem algumas inconsistências. E isso é uma coisa brasileira, tá? Fora, eu pesquisei, eu fiz um trabalho para o COB, apresentei esse trabalho para o COB, nós juntamos todas as confederações pan-americanas e apresentamos esse trabalho para o COB para mostrar que, fora do Brasil, essas confederações têm voz e voto. Nos Estados Unidos, a Confederação Americana de Boliche, que chama USBC, ela vota para presidente do Comitê Olímpico Americano.
ela tem recursos, uma rubrica de recursos no início do ano para ela. O uniforme, ela recebe o mesmo uniforme, só jogam todos os torneios anuais internacionais com o mesmo uniforme do Comitê Olímpico, que é feito para eles, que é Team USA. Então, eles seguem esse padrão, eles não jogam fora da regra do Comitê Olímpico, porque eles têm direito a voz e voto. Assim é na Colômbia, assim é em todos os países da América do Sul, todos, exceto o Brasil. Então, a gente levou esse trabalho para o COB para justamente fazer igual você, abrir a mente deles, né? Deixar eles de cuca aberta para falar, ó, gente, presta atenção que vocês é que são diferentes, né? Os outros não são assim. Então vamos planejar, e isso fez um movimento positivo. Nós começamos a ter acesso ao programa de gestão esportiva, nós tivemos acesso a cursos do COB, né? Agora podemos fazer cursos de aperfeiçoamento no COB, e já tivemos. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não pudemos aproveitar, mas já tínhamos recursos para enviar uma equipe para tentar classificar para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali nesse ano, mas a Colômbia estava fechada, com a fronteira fechada para o Brasil, a gente não pôde enviar a equipe, né? A pandemia realmente atrapalhou muitos planos aí do boliche, não só do boliche, né? De todos os esportes, né? Pegando o exemplo até mesmo da Colômbia, a Colômbia também brecou as duas equipes da seleção de basquete, tanto a masculina como a feminina também não puderam estar lá participando. A Bia, muito obrigado, a Bia aqui escrevendo, participando aqui com a gente também. Aqui no Brasil houve uma época que se davam bolsas para universitários que jogavam boliche. Vamos em busca disso. O grande Diego aqui agradecendo pela resposta. A Bia colocou aqui, ô Gui, você me ajuda aqui, eu não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta, o boliche já é paralímpico? Na verdade, é o seguinte, o boliche é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional há muitos anos. E foi reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional recentemente. Então, nós fizemos uma mudança no Estatuto da Mundial envolvendo o que a gente chama de para-bowling, ou para-boliche, né? Para quê? Porque já existem no mundo afora várias organizações montadas nos Estados Unidos, na Ásia, existem jogos de boliche paralímpicos. E o boliche paralímpico, ele foi categorizado pelo Comitê Olímpico Internacional, porque você tem aquelas categorias, né? Então, ele foi subdividido em 3 categorias. O cadeirante, que seria o que não tem o movimento das pernas, né? Totalmente o tetraplégico, vamos chamar assim, aquele que não tem o movimento do corpo, mas que é cadeirante também, e os cegos. Então, ou seja, você tem essas 3 modalidades do para-bowling. E agora, assim como nós estamos tentando entrar nas Olimpíadas, estamos tentando entrar também nas Paralimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. Porque nós vamos ter o primeiro Mundial de para-bowling esse ano, no final do ano. Provavelmente será no Oriente Médio, ainda não sabemos o país, mas deve ser em dezembro. Mas vai ser o primeiro Mundial nessas 3 categorias, já seguindo a regra do Comitê Olímpico Paralímpico Internacional. Mas já somos reconhecidos como esporte, já mudamos os estatutos da Mundial, estamos organizando, porque isso alguns países estavam muito avançados, outros funcionavam como instituições separadas, ou seja, existia uma entidade que cuidava do boliche e uma que cuidava de vários esportes paralímpicos. Então, cuidava da natação, cuidava disso, daqui e do boliche, né, por exemplo. Não havia uma específica para o boliche. Mas agora já tem. E no Brasil também a gente está promovendo essa mudança para que a gente também faça o para-bowling aqui no Brasil também, né? Fantástico, fantástico. Muito, muito bom. A gente aqui no Cuca Aberta, a gente gosta muito de esporte paralímpico. Mandar um beijo para o pessoal do INSPARA, que é o Instituto voltado para o nado artístico adaptado, que também não tem modalidade ainda olímpica, tá? Não é um esporte paralímpico ainda, o nado artístico mas o nado não. Elas estão se organizando, né? Já fizeram lives aí com o mundo inteiro, aí, Japão, Estados Unidos, Canadá, pessoal da Europa também, da Espanha. Então, o movimento do nado artístico também vem aí. Um beijo para as meninas do INSPARA, do Instituto INSPARA. Aí, eu sempre convido a conhecer esse instituto, que é sensacional, galera.
Eles ganharam um prêmio agora de uma aceleradora que eles participaram. Então, parabéns a toda a família do SPAR, a Angélica, a Camila, a Isabel. Beijo para todos vocês aí. Parabéns a toda a família do SPAR. Muito bom, muito bom, muito bom. O Brasil ia sediar o Mundial de Surdos na Coreia, em Caxias do Sul. Exatamente, ia ser agora no final do ano, ou no final do ano passado, que tem boliche, mas por causa A da pandemia surdo, foi adiado. a surdo-olimpíada, não é para a perda de audição, ela não é considerada o paralímpico, né? Ou seja, você não tem Sim, nas Paralimpíadas os surdos, né? Só para a gente, eu até aprendi isso com eles. Eles visitaram a gente aqui, o pessoal da organização da surdo-olimpíada, porque às vezes em alguns esportes pode até ser melhor que ele não escute, né? Porque ele não é atrapalhado pelo seu ambiente, não sofre sim. pressões de plateia ou coisa do gênero, e ele não tem nenhuma e eles são mais antigos, só para você ter ideia, do que o movimento paralímpico. O movimento da surdo-olimpíada surgiu antes do paralimpismo. Olha só. Isso é mais antigo, eles são mais antigos. Mas houve, como ele já era uma instituição mais antiga do que do Comitê Paralímpico, acabaram que eles não, em um determinado momento lá, eles não se entenderam, não se fundiram e seguiram caminhos separados. Então, a surdo-olimpíada é separada, ela não faz parte da Paralimpíada, né? Mas sim, o boliche faz parte da surdo-olimpíada, vai ser realizado no Brasil. Eu não sei quando foi remarcado, porque era para ser no final do ano passado, foi remarcado. Em tese estava para o final desse ano, mas ainda não está muito certo se vão postergar. Mas sim, o boliche estava presente, nós fomos chamados para organizar, ajudá-los a organizar o campeonato, né? Lá em Caxias do Sul, sim. Que Entendeu? bacana, que bacana. Não, a gente ficou sabendo desse evento, estava na nossa agenda, porque a gente, com o Cabeto, antes da pandemia, para quem não nos conhece, a gente estava sempre indo nos eventos, mostrando alguns eventos diferentes, mostrando as possibilidades, né? Então, aquilo que eu falo, o Brasil é um país continental e muito abençoado, porque nós temos todos os tipos de terreno, todos os tipos de clima, e dá para a gente praticar qualquer tipo de esporte, né? Então, a gente precisa realmente, o que a gente precisa é divulgar os esportes, e você que está assistindo, se encontrar naquele esporte, praticar esportes, aí motivar as pessoas que estão à sua volta para a prática esportiva. Muito bom, galera! Eu estou com Gigliori, sim, Gigliori, aqui, presidente da Confederação Brasileira de Boliche, aqui um bate-papo muito legal, a gente aprendendo mais sobre o boliche aqui, galera. Ô, Gui, vamos lá. A pandemia, ela impactou o boliche também, e o que você imagina no pós-pandemia? Existe uma expectativa de crescimento da modalidade? Sim, totalmente. A pandemia impactou diretamente, porque os boliches, a maior parte dos boliches ficam em shopping centers, são lojas, são estabelecimentos comerciais. Com esses lockdowns fecharam. Nós temos alguns estados que ainda, por exemplo, não se pode abrir no domingo, se abre até um determinado horário, até 9 horas da noite e fecha. Então, para o empresário de boliche, foi um arraso, assim, foi muito difícil, porque é igual ao cinema, é um local que você tem gente, que você tem pessoas, você tem as pistas de boliche, por mais que você crie regras de distanciamento, joga uma pista sim, pista não, use máscara, aquela coisa toda, álcool em gel, mas você tem um ambiente que é normalmente fechado, com ar-condicionado. Então, sim, impactou diretamente. Mesmo com a abertura, mesmo com o encerramento do lockdown, muitos boliches não voltaram ainda ao patamar que tinham de movimento de pessoas antes da pandemia. E isso igualmente impactou na prática esportiva. Os eventos reduziram drasticamente. Ano passado nós não tivemos nenhum torneio internacional, foram todos postergados. Nós conseguimos fazer um torneio nacional no final do ano, dois, na verdade, bem juntos um do outro, no final do ano, quando deu aquela queda, né, de melhoria. Logo depois subiu de novo, nós já paralisamos. A tradicional Taça São Paulo, por exemplo, que é sempre realizada no aniversário da cidade, já é o segundo, né, agora não foi realizada, né, foi feita no início de 2020, aí logo depois fechou tudo, já não foi realizada esse ano. Então você teve um impacto geral. Com relação ao pós-pandemia, eu diria assim, a gente até coloca a confederação de portas abertas a ajudar aos empresários de boliche, porque nós sentimos que eles vão precisar de restabelecer o público deles.
E uma boa forma de restabelecer o público deles é pegar justamente os dias que ele vai ter baixo movimento, segunda, terça à noite, por exemplo, promover torneiozinhos de ligas. Não precisa ser um torneio de federação, não precisa ser pode ser uma coisa local dele lá, que ele crie uma forma de confraternização para atrair essas pessoas, vamos dizer assim, fidelizando elas. Fazendo, vem aqui, esse torneio vai durar um mês, vem a toda segunda-feira praticar. Então, ou seja, ele passa a ter um movimento frequente, a casa fica mais movimentada, acaba as pessoas se sentindo. Mas, lógico, isso depende de vacina, depende de condições sanitárias favoráveis, né? Você hoje não tem condições de lotar, você tem limitação de espaço, você não pode, muitos boliches não aceitam mais do que 30% da capacidade do local. Então, é igual ao cinema, vai demorar, não vai ser uma coisa rápida, não. O restaurante vai recuperar mais rápido, essas coisas, toda a loja de rua vai recuperar mais rápido do que o boliche. O boliche vai enfrentar uma certa resistência natural das pessoas. As pessoas ficam com medo, né? Não quero me expor. Por mais que você queira fazer a festa de aniversário do seu filho lá, pode ser que um convidado que você chame e fale assim, não, eu não vou, não quero ir. Então, já não tem mais ainda aquela mesma pegada, tem que esperar alguns meses a mais aí, mas no circuito mundial já está retomando. Nós vamos ter campeonato mundial esse ano, nós vamos ter campeonato pan-americano esse ano, sul-americano esse ano, nos próximos meses. Infelizmente condensou tudo no último semestre, mas nós vamos ter, vai voltar a atividade, sim, entendeu? E em novos formatos também de torneios, mas vai ter, já está voltando à normalidade. Olha, eu vou falar, eu quero destacar um ponto, porque a gente faz esse programa, independente do número de pessoas que estão nos seguindo, a gente faz esse programa, e uma das coisas que a gente mais gosta é a conexão que a gente pode gerar numa noite que talvez tivesse perdida, né? Eu estaria aqui na minha casa, o Gui estaria lá na casa dele, tranquilo, né? Mais tranquilo ainda, não aguentando esse louco aqui falando com ele, né? Mas eu acho que é isso, né? O Gui acabou de dar um exemplo aqui, e aí já entrou de novo aqui o Diego, aqui, vou fazer isso aqui no ABC, Gui. Vamos falar sobre. Cara, isso para a gente que faz o programa, a gente fica muito feliz de conectar as pessoas, né? De gerar esses insights para vocês. Então, a gente faz isso. E fica aqui o convite para vocês verem as outras lives que a gente faz, os nossos programas gravados anteriormente, porque a gente fica muito feliz disso, né? De vir um presidente aqui, já aproveitando, a segunda coisa que eu quero falar, o Luiz Taioli, o professor Luiz Taioli, que para nós é conhecido como professor Salsicha, o nosso amigo Salsicha aqui, ele falou, Marcelinho, você tem que conversar com o Gui. O cara é diferente, conversa com ele já assistiu às nossas lives. Eu falei, não, cara, você falou, vou fazer. E Gui, parabéns, porque você falou uma frase aqui agora, extremamente importante, que a gente não ouve de outros presidentes, né? De falar que a federação está aberta, está de portas abertas para ajudar o empresário da modalidade. A gente não ouve isso. Mas no passado a gente teve esse problema. Havia um conflito entre esporte e empresário. Porque o empresário, às vezes, acha que o esporte prejudica e o esporte quer mandar no empresário. Ou seja, eu falo, não, peraí, eu sou o esporte, você tem que fazer do meu jeito. Aí o empresário fala, não, eu sou empresário, você tem que fazer... Aí criava-se um atrito. Eu acho que a gente tem que chegar num acordo, e eu acho que esse é a proposta, e justamente a gente se colocar à disposição, porque você tem a regra mundial, você tem a maneira que é feita internacionalmente, etc. Tá, mas eu posso criar um torneio de liga. Por exemplo, o modelo americano, que é um modelo de liga esportiva, cada boliche tem a sua liga, ou várias ligas dentro de um boliche. Você joga o torneiozinho ali da sua liga, você não precisa viajar, você não precisa participar de federação, você joga o torneiozinho, mas você vira um cliente fidelizado no boliche. Você tem desconto e tal. E você não precisa mandar no boliche, eu quero assim, eu quero assado. Não, você vai jogar o que o boliche está te colocando lá à disposição. Você vai participar do evento, vai confraternizar. Então, se a gente consegue trazer tanto esse novo atleta ou esse praticante para o boliche, para que ele ganhe mais dinheiro, porque a gente precisa que ele se estabeleça, que eles não fechem as portas, e futuramente essa pessoa possa vir a ser atleta, para nós é um ganho também. E, no fundo, vai estar todo mundo praticando boliche, que é o que a gente quer, né? Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu digo isso, eu vou até pegar, a gente aqui, né? A gente consome muito natação, que foi um esporte que eu cresci, trabalho com isso, a maioria quem faz o Sport Show, mas a gente nunca ouve as federações falarem com o proprietário da escola de natação,
porque as crianças elas nascem nadando numa escola de natação. Então, olha o contrassenso disso. Existe uma longa estrada que separa as escolas de natação, que nem cabe aqui no espelho, aqui onde eu estou minhas mãos, Uhum. né? É a escola de natação e a natação de alto nível. Só que a natação de alto nível, nós só vamos ter grandes nadadores de alto nível, bem ranqueados, brigando realmente por medalha numa Olimpíada, quanto mais escolas de natação tiverem, e quanto mais escolas de natação tiverem preparadas para atender os desejos do pessoal que procura a natação hoje em dia, e fazendo esse link, né, com os atletas, né, o pessoal de ponta que aparece na TV de vez em quando, enfim, é só dessa forma. Né? A natação australiana está aí. A natação australiana brilha se o número de escolas cada vez mais cresce na Austrália. É isso, gente. Então, isso que o Gui falou, de abrir as portas para o empresário, Gui, parabéns. Eu acho que isso é fundamental. E a gente está hoje no momento que a gente precisa trabalhar em cooperação. A gente precisa prestar atenção no coletivo. Isso é muito importante. Pelo menos é assim que a gente imagina que o esporte vai poder crescer aí. É muito legal mesmo ouvir isso de você, viu, Gui? Que bom. Gui, gostaria de saber de você aí, quais são os principais desafios aí que você tem aí pela frente enquanto presidente aí da Confederação, Gui? Você pode dividir com a gente aí? Sim, a gente tem hoje o grande desafio é você obter recursos, né? Quer dizer, hoje uma confederação esportiva ele tem basicamente 4 formas de obter recursos. Você obtém recurso dos seus afiliados, dos seus federados, né? Dos eventos que você promove. Você pode obter recursos de patrocínio direto ou patrocínio via lei de incentivo ao esporte, que hoje está muito difícil, né? O pós-Olimpíada foi muito drástico para todos os esportes, né? Muitas empresas que apoiavam até as Olimpíadas, depois, pós-Olimpíadas, não apoiaram tanto assim. Isso de maneira geral, do esporte brasileiro em geral. Clubes de futebol, você vê cada dia perdendo mais patrocínio, por exemplo. Então, não é uma coisa só do boliche. Você tem recursos diretos vindos do governo para apoiar alguma atividade de incentivo ao esporte, alguma escola, alguma atividade para fomento ao esporte, e você tem um recurso que vem do COB, né? Hoje o que nós estamos pleiteando, por exemplo, do COB, já avançamos bastante nisso, é que pelo menos o COB nos auxilia ao envio das nossas seleções para o exterior, porque o atleta já paga para jogar no Brasil, já paga o custo da locação, já paga as viagens, os hotéis, que ele fica hospedado e tal. No Brasil é uma coisa, outra coisa é você ir jogar, como eu falei, em Hong Kong, na Rússia, na França, no Japão, no que seja nos Estados Unidos, você tem um custo de passagens, você tem diárias, 10 dias, 6 dias, 7 dias, pagando em dólar, né? O dólar, a taxa não está lá favorável nesse momento, né? O câmbio. Então, se o COB conseguir nos apoiar, que a gente envie seleções, porque assim você consegue manter a seleção num nível melhor. Né? Você consegue fazer com que aquele jogador participe de competições internacionais. Então, quando chegar no momento certo, lá num Pan-Americano, numa Olimpíada futuramente, poxa, ele já tem a vivência, ele já está acostumado com aqueles, ele não está mais receoso daquele universo, né, de jogadores que ele nunca viu, né? Jogadores muito melhores do que ele, muitas vezes, né? Os jogadores que jogam com estilos diferentes. Então, ele teve a oportunidade de conhecer estilos, ter conhecimento técnico, conhecer outras formas de jogar, mentalidade de outros técnicos, enfim, você tem que haver essa interação. Então, o primeiro foco que nós estamos buscando apoio do COB é esse. Se o COB nos apoiar com isso, a gente já dá um grande passo, que a gente passa a ter uma maior e uma melhor participação dos nossos atletas. Nós vamos estar presentes em mais torneios internacionais. Muitas vezes a gente abre mão, porque, infelizmente, ninguém está disposto a pagar a passagem do bolso e ir para jogar. A gente teve o Mundial de Hong Kong, por exemplo, foi um desses exemplos. A gente não mandou time porque era muito caro, a gente não conseguiu formar uma equipe de 6 atletas dispostos a pagar do bolso 20, 30 mil reais para ir jogar em Hong Kong, né? Passagem, mais não sei quantos dias de hotel, etc. Então, você tem essa limitação. Então, outra coisa que a gente quer, como eu te falei, é justamente levar o esporte para popularizar mais. O primeiro passo
que já foi dado, antigamente não, até recentemente a gente jogava, inclusive mundialmente, em boliches que eram só automáticos. E no Brasil nós temos, não sei se você já viu, aquele boliche que a gente chama boliche de cordinha, que os pinos ficam amarrados numa cordinha. Tem muitos boliches no Brasil que são de cordinha, que a gente chama, ou boliches assistidos, que é uma máquina automática de uma forma diferente, que usa as cordinhas para levantar os pinos. As outras não, ela é cheia de engrenagem, o pino vai lá para trás, volta e é colocado na pista e levantado da máquina. Outra não, a cordinha coloca e tira, que é muito mais barato de se montar o boliche, é muito mais barato de se manter o boliche, mas havia uma rejeição a esse, não, isso aí não é oficial, realmente não é, mas no Brasil e internacionalmente já está se admitindo, já se admitiu, a Confederação Mundial já reconheceu que já pode se jogar torneios em boliche de cordinha sem problema, e com isso nós temos aí à disposição 260 boliches no Brasil. E antes a gente tinha 30, 20 boliches que eram automáticos, né? Então você tem um universo muito menor. Então a gente quer expandir para todos os estados que têm um boliche. Entrar em contato com esse empresário dono do boliche e ajudá-lo a promover a liga local, dar auxílio para ele, para quê? Para que ele consiga fomentar o esporte localmente. Quem sabe criar uma federação local se não tiver, ou se não tiver interesse em criar uma federação, que crie a liga lá no boliche dele e esse atleta comece a interagir. Esse é o desafio, fazer crescer o número de praticantes. A gente aumentando a quantidade, a gente acaba aumentando a qualidade também. Consequentemente, vai haver mais competição, vai haver mais rivalidade, as pessoas vão buscar aprendizado e assim por diante. Gui, fantástico. Eu vou até plagiar aqui o que a Bia Teodoro escreveu aqui. Marcelo, você está entrevistando a maior autoridade brasileira de boliche em todos os tempos, em conhecimento e administração esportiva. Olha, Gui, fantástico, cara. Eu acho que foi assim, foi um aprendizado essa noite, foi um reforço que você falou aqui, vários valores que a gente gostaria de ouvir de outros, né, outros gestores esportivos, de outros presidentes. A gente tinha um programa que já está todo pautado, tudo aí veio a pandemia, que era o Fala Aí Presidente. Eu ia entrevistar os presidentes de diversas confederações. Cara, eu acho que o Fala Aí Presidente foi sensacional hoje com você, com a Cris, há algum tempo atrás também no futebol americano, mas assim, ó, tá de parabéns, viu, Gui? A gente aprendeu muito aí. Eu tô doido, você falou aqui, eu já tô doido para jogar boliche, né? Voltar a jogar boliche, né? Porque já faz 2 anos que a gente não joga por causa da pandemia. É verdade. Então, assim, Gui, foi muito bacana. Parabéns aí. A gente do Cuca Beta, o que você precisar para divulgar a modalidade, o que precisa de ajuda nossa para que a gente possa, né, de alguma forma, estar contribuindo para o crescimento do boliche, pode contar conosco, pode dividir. A gente vai ter o maior prazer de dividir informação, de estar lá, de repente, fazendo em loco, filmando, gravando, compartilhando aí com a nossa comunidade, né? Convidar as escolas também, né, para cada vez mais, né? Vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul aí, vamos, né? Isso é muito bacana, a gente ver o esporte, né? O esporte dentro das escolas, tem todo um trabalho que pode ser feito aí de o esporte, o sistema esportivo brasileiro, no meu entendimento, ele é errado, né? Assim, eu acho que a gente estruturou o sistema nacional do esporte baseado no clube, federação e confederação. Só que nem todo mundo tem acesso ao clube, né? Você tem acesso à escola. Então, se você tivesse inserido a escola nesse contexto do esquema, né, de esporte, ou seja, começar na escola para depois ele ir para um clube, etc., para ir ser uma coisa mais específica e pontual, mas esse sistema, por exemplo, o boliche, nem todo boliche tem nem todo clube tem um boliche dentro, né? O Esporte Clube Pinheiros, por exemplo, dá muito apoio para o boliche, tem um boliche lá dentro e tal, mas tem vários clubes que não tem boliche, né, dentro das instalações para você treinar, para você praticar, né? Assim como vai ter uma piscina, assim como vai ter uma quadra de futebol. Mas na escola você poderia ter, na escola você tem uma série de estrutura aí, e a escola é justamente a idade que você está pegando ali o atleta em formação, né? Se você pegar em alguns esportes, 18 anos você já está muito velho para praticar, né? Se você chegar em 23 anos, você já acabou, você pode aposentar, porque aquele esporte, determinado esporte, chegou no seu limite. Não é o caso do boliche. O boliche é muito inclusivo. Até você falando do desafio, assim,
O boliche não tem limite de idade. Você tem crianças de 8, 7 anos jogando o Campeonato Brasileiro e tem pessoas de 89 jogando mesmo o Campeonato Brasileiro. Não tem limite de sexo, não tem limite de dificuldade, de peso, de força muscular, não depende do corpo físico ideal, nada disso. Você pode praticar. E eu acho que isso é importante, né? Esse é o lado bom do boliche, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, pode contar conosco. A Bia Teodoro, a Bia foi sensacional aqui, viu? Já É mandou para a Bira, gente né? a data do É Mundial Bira. de Surdos, 1 a 15 de maio de 2022, Caxias do Sul, 1 a 15 de maio. Muito obrigado, Bia, pela participação. E, de novo, para todos aí, sigam o Cuca Beta. Vocês que têm informação do boliche, informação de outros esportes, compartilhe conosco. A gente vai ter o maior prazer de poder estar em loco. Se não tivermos em loco, a gente vai estar divulgando. E a gente vai ficar muito feliz aí de poder estar ajudando mais uma modalidade crescendo, né? Aqui, e mais uma modalidade a gente está podendo expor. Gui, por favor, suas considerações finais, uma mensagem final aí. Daqui a pouquinho, se tudo der certo, esse vídeo vai estar no IGTV e na segunda-feira no YouTube do canal Cuca Beta, galera. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, agradecer você, agradecer o convite do Luiz para participar, né? A gente já tinha participado do programa uma vez com o Renan, né? Que o Renan até na época quando vocês ainda faziam no estúdio, né? Que tinha antes da pandemia, né? Então, eu queria agradecer ao espaço mais uma vez. Queria deixar o Bira colocou que boliche é esporte, pratique, né? Então, é isso. Eu acho que é uma boa frase para você deixar para as pessoas praticarem, que seja por lazer, que seja por competição, que seja as duas coisas, né? É um esporte familiar, é um esporte que não tem limitação de nada, não há dificuldade de você, mas eu sou mais gordinho, eu sou mais magrinho, eu sou mais alto, eu sou mais baixo, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou novo, eu sou velho. Não tem esse tipo de limitação. É muito democrático. Então vá, pratique. Se quiser, os proprietários de boliche que assistirem ao vídeo quiserem buscar nossa ajuda para auxiliá-los a como estruturar uma liga local, nós temos um sistema, o nosso sistema de resultados online, ou seja, ele pode usufruir do nosso sistema lá no boliche dele para lançar os resultados no nosso site, para fazer o campeonatinho dele se ele precisar. Então a gente tem essa estrutura pronta para eles. E assim, eu acho que esse é o recado. Pratique, participe e vamos torcer que a pandemia acabe logo aí para a gente voltar a estar em contato ao vivo nos boliches, Brasil afora. Se Deus quiser, galera, vamos vacinar, vamos se cuidar, vamos se vacinar para que a gente possa fazer rodar aí novamente o esporte aí e a gente poder tá dividindo pistas aí, dividindo bate-papo, comemorando e, né, saboreando a vida aí, que isso é muito importante. Gui, muito obrigado, sucesso aí, pode contar conosco e muita saúde para você, meu querido. Para você também, para todo mundo que está assistindo aí, saúde para todos nós. Um Obrigado, abraço. pessoal. Esse foi o programa Spot Show número 311. Programa Spot Show número 311, 4 anos no ar. Hoje com o presidente da Confederação Brasileira de Boliche, Gui Igliori, conosco, galera. Muito obrigado. Quinta-feira com uma turma que vai empolgar vocês com um projeto maravilhoso aí. Não perca, vai ser muita inspiração aí. Jovens de 16, 17 anos trazendo um novo formato aí para você, nadador, que precisa enxergar melhor para poder nadar. Tá bom, galera? Um forte abraço, um bom final de semana. Programa Spot Show volta semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Obrigado.